Olha só, a inteligência artificial está em todo lugar, né? Mas as perguntas que realmente importam, elas não são sobre código, não. São sobre a gente. Então, vamos mergulhar fundo nos enigmas filosóficos que a IA traz à tona sobre o que é mente, o que é verdade e, claro, sobre moralidade. Tudo começa com uma pergunta clássica, né? As máquinas podem pensar? Isso aí foi o Alan Turing que lançou, lá em 1950. E hoje, mais de 70 anos depois, com IA no nosso bolso, na nossa casa, a resposta para essa pergunta está literalmente moldando o nosso futuro. É que, no fundo, cada quebra-cabeça da IA funciona como um espelho. É sério. Ele reflete as nossas próprias dúvidas sobre inteligência, consciência e ética. Parece que para a gente entender a máquina, a gente vai ter que se entender primeiro. Beleza. Então, para organizar essa nossa exploração, a gente vai dividir tudo em três grandes quebra-cabeças: o da mente, o do conhecimento e o da moral. Basicamente, são estas as três perguntas. Primeiro, elas estão de fato pensando? Isso aí é a parte da metafísica. Segundo, dá para confiar no que elas dizem para a gente? Isso já entra na filosofia do conhecimento. E terceiro, como é que elas deveriam agir? Aí a gente está falando de ética. Então vamos lá para o primeiro enigma, o da metafísica. Pensa assim, quando um programa de IA escreve um poema, ele está realmente pensando, sentindo aquilo? Ou ele está só simulando o ato de pensar de um jeito impressionante? Bom, a filosofia tem basicamente duas grandes respostas para isso. De um lado, tem os funcionalistas. Para eles, a mente é tipo um software. Se o programa age como uma mente, então ele é uma mente. Não importa se está rodando em neurônios ou em chips de silício. Mas do outro lado, tem a galera do naturalismo biológico, como o filósofo John Searle. Para eles, o hardware faz toda a diferença. Mente de verdade, consciência, isso aí precisa da biologia específica de um cérebro. E para provar o ponto dele, o Searle criou um experimento mental famoso, o quarto chinês. Imagina só, tem uma pessoa trancada numa sala e ela não entende nada de chinês. Nada. Ela recebe perguntas em chinês por uma fresta. Aí ela pega um livro de regras gigantesco que diz, se você receber este símbolo, responda com aquele outro. E ela faz isso. Para quem está do lado de fora, parece que a pessoa na sala é fluente em chinês. Mas será mesmo? E aí que está o pulo do gato. A pessoa lá dentro, assim como um computador, está dominando a sintaxe, ou seja, as regras para manipular os símbolos. Mas ela não tem a menor ideia do que aqueles símbolos significam, não tem semântica. Para Searle, essa é a prova de que só processar informação não é a mesma coisa que entender de verdade. Isso tudo leva a gente para um mistério ainda maior, a consciência. Ok, vamos supor que uma IA pense, mas ela pode sentir? Esse é o chamado problema difícil da consciência. É sobre explicar experiência subjetiva, o que os filósofos chamam de qualia, sabe? A sensação de ver a cor vermelha, o gosto de um morango, a dor de um machucado. Será que uma IA poderia ter algo parecido com isso? E olha, isso não é só papo de filósofo, não. Porque se uma IA for consciente, o jogo muda completamente. A gente teria que começar a se perguntar, ela merece algum tipo de status moral? Deveria ter direitos? Quem sabe até personalidade jurídica? As implicações são gigantescas. Ok, vamos para o nosso segundo enigma, o do conhecimento. Mesmo que a gente deixe de lado a questão se elas pensam ou não, o ponto é, dá para confiar no que elas produzem. O grande desafio aqui é o que a gente chama de problema da caixa preta. Pensa assim, a gente vê o que entra na IA e vê o que sai, mas o que acontece lá dentro, o como ela chegou naquela conclusão, muitas vezes é um mistério. Até para quem criou o sistema, é uma caixa preta, literalmente. Imagina uma IA que faz diagnóstico médico e acerta 95% das vezes. Poxa, impressionante, né? Parece algo super confiável. Mas e os outros 5%? Aqueles casos em que ela erra, em situações de vida ou morte. Se a gente não sabe nem por que ela acerta, como é que a gente vai entender ou melhor prevenir os erros? Confiar só no resultado final sem entender o processo pode ser bem perigoso. E tem mais um perigo escondido nessa caixa preta, o viés. As IAs aprendem com os dados que a gente alimenta para elas. E se esses dados já refletem os nossos preconceitos, a discriminação que existe no mundo, a IA não só vai aprender isso, como ela pode acabar amplificando esses problemas. E as consequências disso são muito reais. Teve o caso do algoritmo Compass, usado no sistema de justiça americano. Descobriram que ele tinha o dobro de chance de classificar, de forma errada, réus negros como sendo de alto risco para cometer novos crimes, em comparação com réus brancos. É um sistema que parece totalmente objetivo,
matemático, mas que na prática estava perpetuando uma injustiça histórica. E tudo isso leva a gente direto para o nosso último enigma, o da ética. A pergunta aqui é a seguinte: quando uma IA autônoma faz alguma coisa errada, causa um dano, de quem é a culpa? É do programador, da pessoa que usou, da empresa que vendeu ou da própria máquina? Para a gente explorar isso, vamos pegar aquele clássico dilema do bonde e trazer para os dias de hoje. Imagina um carro autônomo. Os freios falham. Na frente dele tem 5 pessoas atravessando a rua. A única outra opção é desviar e atingir uma única pessoa que está na calçada. A questão é como a gente programa o carro para tomar essa decisão. Nesse momento, a gente está basicamente tentando colocar filosofia moral dentro de um código de programação. Uma IA utilitarista faria as contas, né? Ok, melhor atingir uma pessoa para salvar 5. Mas uma IA deontológica seguiria uma regra moral rígida, tipo, nunca tomar uma ação que intencionalmente machuque alguém. Nesse caso, ela não desviaria. Não tem resposta fácil para isso. E toda essa complexidade acaba criando o que os especialistas chamam de lacuna de responsabilidade. É quando tem tanta gente envolvida no processo, quem programou, quem usou, a empresa, que a culpa meio que se espalha e desaparece. E aí fica a pergunta, se no final ninguém é responsável, como é que a gente garante que a justiça seja feita? Resolver esse quebra-cabeça é absolutamente crucial. Pensa bem, a gente já está confiando na IA para dirigir nossos carros, para ajudar na medicina, até em cenários de guerra. Definir quem é responsável não é uma questão para o futuro. É uma das discussões mais urgentes que a gente precisa ter agora. Chegando ao final, o que a gente tira disso tudo? Sobre a mente, o conhecimento, a moral da IA. Acho que a grande lição é que cada pergunta que a gente faz sobre a máquina é, na verdade, uma pergunta que a gente está fazendo sobre nós mesmos. Então, para recapitular, a gente navegou por 3 grandes tensões, né? A diferença entre pensar de verdade e só simular o pensamento, a briga entre a confiança que a gente quer ter e a opacidade desses sistemas que a gente não entende por dentro, e, por fim, o dilema entre uma moralidade baseada em regras e uma baseada em consequências. E isso nos deixa com a reflexão final. Se a IA é esse espelho, como a gente falou no começo, o que o nosso reflexo está mostrando sobre as nossas próprias questões mal resolvidas? Sobre o que a gente acha que é inteligência, conhecimento e valores. Talvez o maior desafio da IA não seja construir uma máquina que pense. Talvez o desafio seja a gente finalmente decidir o que nós mesmos pensamos sobre o que é ser humano.